Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um podcast Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber duas maravilhosas. Uma já veio aí, já apresentou a sua marca, mas ela ainda continua no mesmo patamar, moda, têxtil, consultoria. Já era hoje, já é nossa convidada de hoje, mas também vem com novos projetos. Ela vai apresentar um novo projeto, virou embaixadora. E a gente tem Karen Ellen Blumenau, uma Pois é. cidade que eu gosto muito, uma cidade perto do Polo Têxtil do Sul, onde aqui a região toda já foi, de alguma forma, para a feira de têxtil de Blumenau, da região. Então, somos assim co-irmãs na questão têxtil, mas principalmente receber mulheres que atuam, que estão na atividade empresarial, que estão dando a mão a outras mulheres, e é sobre isso. Já me conta essa história de embaixadora da Avio. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês. Sempre com a Ivânia, né? Ivânia, ela traz essa visão para os negócios, consegue sempre fazer essa conexão entre as mulheres, mas há tanto tempo na cadeia têxtil, à frente de uma marca, me envolvendo com aquela raiz do começar da feira, do produzir, se tornar embaixadora têxtil, foi trazer a visão de tudo que já tinha construído para dentro de empresas que estão fortalecendo outras marcas. E a Avio, ela fez isso, ela fez, Jaque, vamos além. Não vamos criar só uma imagem, vamos trabalhar essa união, essa junção, essa intenção entre mercado, entre empresa, cliente e marcas. O que é que a gente consegue fazer? E aí eu me tornei essa embaixadora com muito prazer, sabe, de contribuir com o mercado e tem sido bem, não tem sido desafiador, E mas tem são duas sido marcas muito fortes. A Avil, mais de 36 anos. faz hoje, né, 38 anos. Olha aí, que coisa boa na cidade, investindo, empreendendo, dando emprego e, principalmente, sendo uma empresa referência. E você tem a sua história. Então, juntar isso dá uma boa. Dá um meet bem legal. Eu Dá sempre um falo que bom trabalho. a Avil tem uma história, né? Ela tem uma raiz, Tem ela tem uma história, tradição. ela tem uma tradição, Isso, ela tem uma jornada no nosso mercado, no nosso mercado isso. empresarial. Então, assim, ela tem a envolvência com todo mundo. Então, isso faz com que a gente Ela consiga. pertence à região. É, Ela tem a pertença. E você, Karen, me conte como foi parar Como em é que eu vim parar Caruaru? aqui, né? Conte sua história. Que Blumenau, Santa É, Catarina, para de onde esse veio, agreste por que pernambucano. veio. Gente, eu primeiro, obrigada por me receberem. É uma verdadeira honra mesmo, Obrigada. porque eu sei que é muito importante quando nós estamos em um momento de troca e de fala, em que culturas diferentes podem, Sim. por vezes, se chocar, mas podem se somar. E, para mim, isso é uma verdadeira honra. Eu respeito e fico muito grata por tal. Então, obrigada por isso. A CBN promove essas coisas. Ainda bem, obrigada, CBN. Por que eu estou aqui? Gente, a história é maravilhosa. Primeiro, eu preciso dizer que eu sou apaixonada pelo mundo têxtil. Então, esse universo da moda, do ecossistema têxtil, É que imenso. é imenso. Não é só a roupa que está lá no ponto de venda. É toda uma cadeia que começa em Toritama, por exemplo, né? Que Começa no campo, no que plantio começa do no algodão. campo, que começa em Mato Grosso. E nós somos o único país que consegue fazer do início ao fim. Né? Isso. Então, eu sou apaixonada por isso.
E 2, mais ainda, eu sou apaixonada por pessoas. Às vezes as pessoas me estressam, eu preciso ser honesta. Muitas vezes as pessoas me estressam. Quem não se estressa com pessoas? Eu me estresso comigo, às vezes. Mas eu sou muito apaixonada pela pessoa, pelas pessoas, pela sociedade, pelo nosso jeito, porque disso, aquilo, curiosa. Então, eu uni as duas coisas e acabei parando no marketing. O marketing dá uma possibilidade imensa de trabalho, né? Não, o marketing é gigantesco. Mas eu vou resumir um pouco a história, porque Certo. do marketing eu trabalhei numa grande indústria têxtil, é uma das 5 maiores Latam dentro da sua área de expertise. Fui responsável pelo posicionamento de marca e ela é uma empresa que, inclusive, vem para Caruaru quando tem feira, quando A acontecem gente as tem a feiras. Restitex. Isso, É uma exato. grande feira, só acontece aí, Isso. Blumenau e Fortaleza. Isso. A gente tem rodadas de negócios também muito fortes. Então, todo o grupo F100, ele vem muito forte F100 aqui. vem na Restitex. O grupo ONDM também vem bastante vem. forte. Então, por quê? Porque ele é o Agreste, o têxtil pernambucano, né? Ele é muitíssimo forte. Muito. Então, numa dessas vidas, estava eu aqui participando da feira Olha e que conheço uma pessoa sorridente, de luz, de sorriso mais largo e verdadeiro que eu já havia visto. E eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em sincronicidade. E aí vocês E- começaram um job e estão e trabalhando. uma tal de Jack, assim, Aham. só pra dizer. Eu Montaram um job conheço. para trabalhar. Na verdade, nós mantivemos uma conexão. Coisa boa. Nós falamos, cara, gostei de ti também. Como é que a gente se mantém conectada? E isso foi, o quê? 3 anos atrás? Por aí? Foi. E aí a gente se manteve conectada, então, e sempre admirando uma a outra. E a gente está num programa de mulheres de negócios. Isso. E ser empresária, ainda mais no Brasil, Dá não muito é fácil. trabalho, não é fácil. Então, eu a admiro muito. E ter esta troca, ter esta conexão, essa parceria, essa amizade, para mim é um grande presente. E É aí a verdade. bichinha me trouxe para cá, então aqui Pois tô. é boa. A gente sabe, e são muitas mulheres. O que é bom a gente Traz, né? atrai. Ela A diz, cidade você é recebe uma muita gente ponte. Eu boa. acho que eu vou mudar o nome e colocar ponte agora. Porque Mas é isso mesmo. Nossa cidade, ela tem essa força. Ela recebe muita gente. Demais. Esse podcast tem passado e diversas pessoas e às vezes vem conhecer de passagem e termina adotando a cidade, uma cidade para empreender, morar e viver bem, e se vive bem. Já a gente tem muitas mulheres na área do têxtil, mas também no artesanato. Você tem um evento e você está à frente. Me fale sobre esse evento. Então, esse evento, né, a Viu, ela disse assim, eu vou fazer aniversário, mas eu queria fazer algo além. Certo. Como a gente consegue construir, tem um desejo no coração, mas como a gente consegue colocar em ação esse evento para os artesãos, mas trazendo para eles uma visão de escala, uma visão de mercado, uma visão de negócio, porque ainda é visto artesã como o coitadinho, vamos dizer sim essa palavra, mas a gente não pode fazer isso. É algo muito maior. E aí, muito grande. sentamos, Tem vamos fazer a plataformas Semana do Artesão, maravilhosas. vamos botar para acontecer e é a primeira edição. Né? que bom. Mas a gente conseguiu, com uma colaboração e o coletivo de todo mundo que está São envolvido, quantas mulheres participando? tem mais de 20 exposição. Né? Mas o coletivo é muito Expondo, maior, né? Tem É alguns muito maior, coletivos porque que ontem têm tivemos um podcast com um dos maiores artistas de arte do Alto do Moura. Ele é um produtor cultural, teve uma marca autoral. Outra mulher coisa que é boa. presidente de uma cooperativa de mulheres. Tem muito. Isso, Então, a gente assim, tem então, muito coletivo como aqui. é que a gente É muito consegue forte fazer isso? nisso. Então, a gente trouxe ele, né? Trouxe com desfile também, trazendo moda, trazendo um negócio, trazer Karen, trazer a visão de inovação, que ela vai falar muito bem sobre isso. É a gente conseguir agregar
entre o criar, fazer com as mãos E o e divulgar. transformar isso em movimento, em marca e um maior negócio. E a Avil conseguiu unir com seu aniversário, o evento Ótimo. conseguiu sair do papel e a Semana do Artesão veio para fortalecer as Que bom. mãos que criam. É. Ah, que bom. Eu acho muito cultural e muito forte quando uma cidade tem sua identidade. Porque a indústria, ela tem todo tamanho. A gente tem um parque industrial, grandes empresas, a gente tem um pequeno e média empresa, mas no Brasil, quem mais emprega ainda é o pequeno Sim. empresário. Ele tem uma diversidade, ele é vascular, assim. Ele Sim. está em todas entranhas. Na zona rural, a gente vê muitas Sim. mulheres produzindo, querendo uma oportunidade para aprender e para divulgar o seu produto, né? E aí vocês juntaram. É a palavra que você falou, oportunidade. E Sim. quando fizemos uma seleção para o cast, a gente falou o seguinte: não Imagino. vamos contratar de uma tal maneira como se fosse buscando em outros lugares. Vamos dar oportunidade para as pessoas? E aí Se lançamos uma mostrarem. seleção para montar um cast, mas assim, o acesso, né? Quando a oportunidade vem, os caminhos começam a se abrir. É. E o E artesão, ele precisa muito disso. Mas E eu ele também precisa acredito. de informação Isso. para trabalhar a sua marca, para se posicionar. Eu acho hoje é tanta informação e o posicionamento ele fica difícil. Porque tem muita informação rasa. Então, hoje, aí já daqui a 20 minutos não é mais. Como fortalecer esses laços? Eu digo que a gente vive hoje uma realidade de cacofonia. Sabe, quando eu era pequena, meu avô, ele tinha aqueles... que você girava e sempre aparecia imagens diferentes de Eu luzes, sei, eu assim. sei. Daqui a pouco eu lembro Era o nome. tipo, não me lembro o É, nome também. mas ele sempre era uma construção de muitas Várias coisas, imagens, isso. era. E era meio cacofônico, bonito, porém, era um monte de tudo. E é isso que nós vivemos hoje. Porque o nosso mundo, ele evoluiu e ele Sim. segue em constante evolução agora, muito mais do que nunca. Então, já passamos por uma revolução industrial, já passamos por uma revolução tecnológica e por aí a gente segue. E aí, nós temos muito de muito. Então, quando isso acontece, em quem eu vou acreditar? E no que eu vou acreditar? É verdade. Porque nós também temos vários Brasis dentro de um Brasil. E também nós temos, sim, várias realidades distintas dentro de uma mesma cidade. Então, eu tenho, às vezes, mais acesso a uma educação formal e, às vezes, menos. Eu gosto de dizer que a educação ela é necessária para a vida inteira. Você Sem precisa, o tempo inteiro, seguir em constante aprendizado. Aliás, No entanto, se a tua barriga estiver vazia, não vai dar verdade. certo. Porque é verdade, gente, porque vai roncar. Porque eu não vou conseguir prestar atenção se eu estou com fome. Então, ali a gente parte para um outro momento. E aí eu gostaria muito de concluir essa fala também na questão de oportunidade e de conexão, porque ela viu uma oportunidade, ela me abraçou como uma oportunidade. Que bom. E, né, de novo, de Blumenau para Caruaru. E a Avil proporcionou isso. E foi tão maravilhoso ontem. Eu conheci a família Avil. Foi lindo. Aqui, fulana, beltrana, ciclana, não sei o quê. Mas os nomes. E isso foi incrível. Os nomes. Daqui a pouco veio a nossa bonita assessora. Você já conheceu a dona da Avil? Não sei. Vem cá, vou te apresentar. Aí foi lá, me apresentou e falou: não, já conheci, super e tal. Só que eu não conheci como a dona da Avil. Agora eu preciso me comportar, eu falei. Porque eu conheci pelas pessoas. E isso tem alma. Isso conversa, isso é dialoga. arte. Dialoga, inclusive com os artesãos. Que aí eles também conseguem perceber esse movimento em mostrar que uma empresa que também começou há 38 anos atrás
pequena e com as Sem suas dúvida. dificuldades, agora está desta maneira. Mas a gente esquece de ver o início. É Então, verdade. eles conseguem mostrar. Tem uma coisa, sempre chama a atenção, é o conhecimento. Eu acho, quando você fala em educação, eu acho que sempre. Educação é transformação. Eu acho que a educação tira uma pessoa de um lugar e bota outra. Tem a educação formal, mas tem a do outro conhecimento. É você estar sempre se formando, conhecendo. E a gente hoje vive 6 gerações. 6. Uhum, ao mesmo tempo. Esse público que você está trabalhando é geracional, tem um segmento. Qual é o perfil, a persona dessas mulheres que estão fazendo artesanato? No tal que ontem a gente até teve uma fala sobre a ancestralidade, né? A geração, o que vem antes, a história que vem. O artesão tem muito isso, o trabalho manual tem muito isso. É uma mulher que ela veio dessa geração. É uma mulher mais madura, é uma mulher que ela veio, mas a gente consegue enxergar aquela mulher que a avó ensinou, que ela faz em Entendi. casa. Só que aí tem um outro ponto. Tinha uma menina de 13 anos fazendo, né? Tem um outro Olha, outra olhar, tem faixa uma de outra geração. São geração. 6, a gente está vendo A 6. gente precisa mostrar para elas também, sabe? A gente não precisa dizer que é só essa mulher que está fazendo já há 49 anos. Que ela É, começou aos 9, hoje ela está com 60 e ela diz, eu já comecei a fazer há 50 é o anos. transferir conhecimento. Em verdade, A educação é o que você falou, né? O conhecimento, eu sou uma prova viva disso. Então, quando a gente consegue acessar a educação, a informação, Sim. e alguém E é uma consegue, educação também. e elas conseguem olhar de outra maneira e ficam muito felizes. A mulher precisa, eu acho que se a gente olha para trás e historicamente a gente evoluiu, por mais que os números ainda estejam muito rígidos, um feminicídio, eles ainda não conseguiram baixar, mas a gente evoluiu. E nessa evolução foi a educação. As universidades hoje têm muito mais mulheres. Então, as mulheres estão se posicionando melhor, aprendendo a mudar a sua vida. E quando uma mulher muda, ela não muda só. Ela transforma o entorno, ela muda os que estão com ela. Ela não muda sozinha. eu Isso é transformador. eu acredito muito é, no complementar. Mas quando olhamos e estamos falando do universo feminino, Sim. sim, nós passamos assim, é maravilhoso olhar pela lente do comportamento e do futurismo e também do passado. Então, sim, ancestralidade. Mulheres ficávamos aonde? Nas cavernas para fazer a comida, para cuidar das crianças, Sim. enquanto os nossos pares iam caçar, né, enfim. A sociedade era patriarcal. Era desta maneira. Por tanto tempo, quando nós estivemos nos anos 50, tínhamos que ficar lindas, maravilhosas em casa para receber o marido tirando o frango do forno. E com o cabelo feito, com a maquiagem feita, porque ele voltava do trabalho e eu ali estava para cumprir o meu dever como a provedora do lar e a gestora. Né? Isso também. Depois a gente evoluiu mais uma vez e conseguimos virar secretárias. Ufa, viramos secretárias. Então, olha, já tivemos um pouco mais, começamos a ter cérebro, né? E aí, mesmo assim, não tínhamos o poder de fala ou servir o café, não é mesmo? Depois veio a grande revolução pelo poder da mulher, seja de votar, seja Claro. de trabalhar em indústrias A e por aí Torre vai. Eiffel, lhe interrompendo, Por mas favor. bem assim, Que cirúrgico. nem era para estar Bem lá, né? cirúrgico. A Torre Eiffel fez uma justiça. A matemática fez. Estava participando dos cálculos, não poderia colocar o nome porque era mulher. Então, só tinha os cientistas homens, há 100 anos atrás. Aí foi colocado agora o nome das mulheres e participaram em trabalho.
são um resgate. E então, É. e que bom que nós podemos fazer isso também. Resgatar. Talvez tardio, mas que bom que Sim, podemos fazer. sim. E aí nós temos várias outras tantas mulheres, Ah, que nós, cientistas, cientistas, poetisas, todas. e tantas mais. E aí eu chego agora para o futuro. E quando olhamos para o futuro e vemos todo este empoderamento que nós começamos... Para mim sempre vem muito forte aquela imagem americana, né, da mulher com a faixa vermelha na cabeça, fazendo o muque, dizendo tipo assim, yes, a gente tem a força, a gente consegue. Porque nós fomos atrás. Então, isso em educação também significa que não é somente ler um livro ou ir a uma Não, não, sala, não. mas é como eu falo no bom português que minha mãe ensinou, é tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Sim. É. Então, isso também tem o seu lado Também e é tem. não O aceitar prático, aquilo que a é o imposto ou aquilo que é o tradicional daquele verdade. momento. Para concluir, quando olhamos para o futuro, eu tenho, inclusive, preocupação pelos homens. E aí eu te digo por quê. Gente, sinto muito, galera, mas vamos falar sobre verdades. É... Porque nós falamos de geração, certo? Então, Certo. 6 gerações. E aí, quando nós olhamos para os alfas, que são os nativos digitais, que ao invés de fazer movimento de pinça, eles já começam no scroll da vida, eles também já entram num universo, num momento em que nós temos mulheres que estão ali mostrando porque Liderando. vieram em diferentes situações, cenas e contextos. E isso faz com que as meninas tenham coragem Sim. de não ficar quietas. Eu acho que essa geração jovem, ela vê com mais naturalidade, e a minha viu, e a Com de vocês certeza. viram. Então, e a gente luta hoje, e a gente, às vezes, faz um destaque, um realce, é para mostrar, e muitas trabalharam muito para a gente estar onde a gente está, e a gente não pode esquecer isso. Gente, mas Mas no aí... futuro, É. gente, é todo mundo igual, homem, mulher, todo mundo Eu igual. acredito que assim nós temos que ter que entender que o futuro ou o presente se trata de respeito, Sim, respeito mútuo. pessoas. Isso, pelo amor de Deus, quando nós não podemos esquecer disso, né? Porque pessoas. todas as pessoas têm emoções. Hoje eu posso não estar num bom dia, mas você não sabe por quê. Ou hoje eu posso estar no melhor dia da minha vida e talvez você não esteja num bom dia e a gente não sabe por quê se a gente não conversa. Então aí entra um outro quesito que é comunicação. Mas só para fechar, meninos, meninos. Então, as nossas alfinhas, as bichinhas estão com tudo. E elas estão empoderadas, elas não estão com medo de falar. E isso, inclusive, é científico. Os meninos, eles estão se calando. Então, eles estão sentindo a nossa força e, portanto, eles estão retraindo. E isso também pode ser um problema, porque quando é de mais ou de menos, a balança Toda não excesso, tem né? Exatamente. Causa um dano, né? E a nossa cidade hoje e abraça tantas culturas, tanta diversidade. Como é que você está vendo esse momento agora para o têxtil, para a moda, para as mudanças? Como é que você vê o mercado têxtil hoje? Eu tenho acompanhado, sabe, Vânia, muito interesse, sim, das indústrias, de quem está fora desse mercado do Agreste, sentindo muito desejo de vir para cá, sentindo muita fome de estar aqui, sentindo muito afeto de contribuir economicamente e realmente fazer parte do nosso território. Eles conseguiram entender que temos uma riqueza, que somos um polo têxtil muito forte, que sim, estamos sendo lapidados, educados, né, montados, mas eu tenho percebido que mesmo lento, mas tem acontecido. Trazer Karen para cá, isso é um acontecimento já também, porque ela vem com a visão de um outro mercado, ela traz para cá. Ontem ela participou de um tal que hoje ela disse, eu fiz uma mudança, ela já faz um diagnóstico, ela consegue compreender o que é que o mercado fala, o que é que fala. Sim, são 58 municípios aí no Agreste trabalhando com têxtil, 58 catalogados estão de uma forma direta
produzindo texto. É muita gente. É muita gente. Porque, É assim, a muita roupa gente. pronta, né? Quando eu trouxe esse tom de voz e esse posicionamento, é porque a roupa pronta, a gente sempre vai ver a roupa pronta. É. Eu sempre falo isso. É muito bom, a roupa está pronta. Mas o que vem antes da roupa pronta? É. A cadeia, o que é feito para acontecer? Essa informação, essa conexão, essa educação, esse evento, o que é que essa empresa como marca tem feito, como a Viu, como tantas outras, o que é que a indústria? Eu tive uma reunião com uma das maiores indústrias de malharia no mês passado, que eles também estão vindo para o Nordeste, falou, Jack, a gente precisa estar aí. E assim, a gente quer fazer uma expansão para ir. A gente Ótimo. realmente quer estar aí. Então, eu tenho percebido que o plano deles, dentro do marketing, É vir já pra está cá. inserido o Agreste. Acredito Que que bom. 80% colocou nesse plano para 2026. A gente faz uma pesquisa no NTCPE, no Marco Pernambucano da Moda, quais seriam os 3 mercados para o futuro mais importantes para a região. E a gente vê o Brasil como um todo nesse desenho de mercado. A gente sabe o norte, a gente é muito forte. Demais. O centro-oeste, a gente também é muito forte. Então, hoje, a queixa é mão de obra. Dizendo isso, eu queria que vocês emendassem a queixa, mão de obra, o evento, a importância do empreendedorismo e se despedisse. O nosso Super fácil. podcast está Acabando. encerrando. É o empreendedorismo, é a mão de obra e o polo têxtil. Eu penso que, sim, é uma tríade, não é mesmo? Nós sempre falamos que fazer o básico bem feito também é uma tríade. É eu entregar aquilo que eu prometi, com a qualidade que eu prometi, no prazo que eu prometi. Isso é fazer o básico bem feito. Mas, às vezes, eu já quero dar uma... Eu já quero colocar mais coisas ali, sabe? E aí eu não entrego nem aquilo que eu prometi que eu ia entregar. Então, ao invés de deixar o meu cliente satisfeito, eu acabo frustrando ele, certo? Porque eu já quero colocar mais coisas se eu não fiz nem aquilo que era o mínimo. Então, eu penso que nós precisamos começar pelo mínimo. E o mínimo é olhar, sim, onde nós estamos, o nosso entorno, grandes empresas que estão vindo para cá e olhando para isso, porque uma das frentes do marketing ela é cultural. Marketing é conexão, é comportamento, é pessoa. Não posso falar para o Nordeste o que eu falo, talvez, para outra região, o Sul. Ou vender a mesma cor. São diferenciais e que maravilhoso que seja assim. Porque imagina que pé no saco. Ai, posso falar isso? Imagina que pé no saco seria se todo mundo fosse igual. Daí não teria estratégia, não teria engajamento, não teria conexão, e isso é importante. Então, fazer o mínimo e olhar para quem também está recebendo o mínimo para fazer o mínimo É isso. é importante. É importante. Demais. E mão de obra, A já. mão de obra, eu sempre falo que é a valorização. Os empresários precisam, falando como empresária, eu digo muito que, eu até digo, falei até com o Sebrae esses dias, disse, vamos fazer um movimento para essas mulheres, facções, porque assim, eu tenho um grupo de 99 facções, todas elas me procuram todos os dias querendo fazer produto para mim, mas não é porque é para mim, eu entendi. É olhar para o outro, valorizar, pagar o justo. Porque, Sim. Ivânia, a mão de obra não é só na confecção. Não. É no Mas geral. na confecção, ela tem Né? sido uma queixa hoje. Ela tem sido uma queixa maior. Mas aí vem o que o empresário não fez. A valorização Isso, a do gente pagar. tem muita terceirização e pejotização. Eu sempre falo que o nosso formato, Karen, aqui, de criar um produto ou criar uma marca é muito diferente do Sul e do Sudeste. Muito. Então, aqui nós não somos, vai fazer um private label e entra numa indústria. Não. É na casa da mulher, a costureira, que tem seu filho especial, que está sentada, e é uma cadeia terceirizada. Mas como você tem cuidado dessa cadeia? Você tem sido justo, então ela não vai mais querer costurar. E eu vou muito rápido, que eu sei que a gente tem que, mas é importante, e isso foi um grande amigo meu que falou, porque ele falou assim, qual que é a visão de futuro
profissional dessa costureira. Porque se a gente olha qual que é um salário médio da costureira e qual que é o teto que ela pode chegar. Então, muitas vezes, a costureira, e a gente estava falando antes de artesão, uma menina de 13 anos, né? E antes falava-se de legado, mas qual que é a visão de futuro? Não existe. O que acontece? Acaba sendo uma senhora ou uma pessoa que já se aposentou e usa como um complemento de renda. Sim. E aí tá tudo errado. Então, se a gente não outro tem... olhar. É outro olhar. Precisamos outro olhar para essa mão de obra, para essas costureiras, com essa maneira. Claro que sim, gente. E é tão Nosso essencial. podcast. Porque pelado a gente ainda não pode andar no mundo. Não, nosso podcast traz mulheres inteligentes, mulheres que se posicionam e falam sobre mão de obra, sobre empreendedorismo, sobre finanças, negócios. Eu recebo aí mulheres com todos os olhares. E a importância de ter a CBN uma sensibilidade de trazer uma discussão tão séria para o nosso dia a dia, porque somos profissionais, muitas mães, avós, esposas, donas de casa, e fazemos tudo e damos conta de tudo. Então, é por isso que o Grupo Asa Branca, junto com a CBN, tem o podcast Mulheres de Negócios, uma produção de Renata Medeiros e Samile Mendes. E nos vemos no próximo episódio.